Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Temos que entender agora um conceito muito importante que está relacionado a como que as tabelas se conectam. Como que eu consigo buscar todos os registros, por exemplo, de uma pessoa física espalhado em um sistema contendo dezenas, centenas de tabelas. Eu quero saber tudo sobre aquela pessoa física. Isso acontece graças aos relacionamentos que existem entre as tabelas. Nós temos para cada tabela uma chave primária. A chave primária, ela é a chave única, ela não tem repetição. Geralmente o banco de dados, ele cria e gerencia automaticamente as chaves primárias. Nós escolhemos uma coluna para ser a chave primária, especificamos alguns critérios e ele vai criar para a gente automaticamente todo o mecanismo de garantir que nunca vai ter uma duplicidade. Eu não vou, por exemplo, cadastrar dois códigos iguais para um determinado produto numa tabela de produtos, porque senão eu vou quebrar a integridade dessa tabela. A gente chama de integridade referencial. Toda vez que eu precisar fazer uma referência a um produto, eu tenho que garantir que aquele código é único naquela tabela. Né? É como a impressão digital das pessoas. Não existe no mundo ninguém com duas impressões digitais, né? É única. E também não tem ninguém com a impressão digital igual a minha. É só um pequeno exemplo. E, do outro lado, todas as tabelas que estão relacionadas com aquele produto, por exemplo, ou com aquele cliente, ela vai receber lá dentro da sua estrutura uma coluna que vai ligar aquela tabela com a chave primária da tabela principal. Por exemplo, pessoa física é um cliente, no nosso contexto, né? Pela herança, pessoa física é um cliente. Então, quando eu cadastrar o cliente, eu gero uma chave primária para aquele cliente. Quando eu for cadastrar a pessoa física, dizer que aquele cliente é pessoa física, a tabela pessoa física também vai ter a chave primária dela e também vai ter que ter a chave estrangeira, que a gente chama, ligando a tabela pessoa física com a tabela cliente. A mesma coisa para a pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, eu vou relacionar a pessoa jurídica com a pessoa física, porque toda pessoa jurídica é uma pessoa física. E toda pessoa física é um cliente dentro do contexto que a gente está estudando aqui. Então lá na tabelinha pessoa jurídica, eu vou ter a chave primária da pessoa jurídica e a chave estrangeira ligando aquela tabela pessoa jurídica com a pessoa física. E a partir desse relacionamento eu descubro quem é o cliente. Entendeu, pessoal? Então basicamente é isso que acontece. O SQLite ele é um banco de dados muito enxuto, muito poderoso, ideal para aplicativos porque ele não consome muito espaço, né? Eu não consigo instalar no celular, por exemplo, um SQL Server, um Oracle, entendeu? Isso é totalmente impraticável. Mas o SQLite atende. Só que dependendo da versão do SQLite, ele não tem suporte às chaves estrangeiras. E eu vou ensinar para você agora como verificar se o seu banco de dados, o banco de dados que foi criado pelo aplicativo, conforme nós já vimos, conforme nós já criamos, se tem ou não suporte à chave estrangeira, ok? Bom, essa página é a página onde fala da documentação sobre o suporte a chaves estrangeiras Foreign Key no SQLite. Sobre chave estrangeira, chave primária, quando criar uma chave primária, qual a característica da chave primária, o que é uma chave estrangeira, por exemplo, eu vou deixar este site aqui, que é uma documentação bem simples, bem leve de entender, onde fala aqui, olha, sobre tipo de dados, né? E o que interessa para nós é isso aqui, ó, chave primária, ok? Como você cria, qual é a característica, e chave estrangeira. Eu recomendo que você dê uma lida, apenas para que você tenha um ponto de partida, caso você não tenha conhecimento sobre esse tema. Você vai ter um ponto de partida para entender e depois você pode se aprofundar. E sempre, se tiver dúvida, você fala comigo que eu vou te ajudar, ok? Muito bem, então o que nós temos que fazer aqui? Ó? Aqui, essa documentação está em inglês, você pode traduzir, mas o que interessa para nós é isso aqui. Olha. Eu vou direto ao que é foco agora. Isso aqui é o que interessa, pessoal. Este comando aqui, pragma foreign keys igual a on ou igual a off, vai verificar se a nossa tabela, o nosso banco de dados tem suporte à chave estrangeira. Então eu vou copiar esse comandinho aqui. Vou lá no SQLite Studio, ok? Aqui no SQLite Studio,
E aí eu vou fechar tudo aqui para você ver como é que funciona. Abre o banco de dados, nosso banco de dados está aqui, o DB, cliente DB. Depois você vai vir aqui em OpenSQLite Editor, né? E cola aqui aquele comando lá. Quando você executar, ele vai trazer aqui, ó, 1 ou 0. Se trouxer 1, significa que o banco de dados está com suporte à chave estrangeira. Se você colocar aqui, por exemplo, off, você desliga. Olha lá, coloquei off. Agora eu vou verificar 0. 0 está desativado o suporte à chave estrangeira, que não é o que a gente quer on, né? Então vamos deixar on. E agora, verificando, né, novamente, ó, ele está 1 aqui, ok? Então você faça esse teste até para você aprender, né, como é que funciona esse mecanismo. Vou dizer para você que as versões mais novas do Android Studio, os projetos que criam o banco de dados a partir do Android Studio com app database, do jeito que foi feito aqui no nosso treinamento, já traz setado on. Então ele tem suporte à chave estrangeira. A gente não precisa se preocupar, mas é um conteúdo importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, como foi feito aqui nessa aula, tá legal? Essa aula fica por aqui. Na próxima aula vamos criar a primeira tabela, né? Na próxima aula vamos criar mais uma data model pessoa física, utilizando chave estrangeira. Você vai ver que é bem legal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.